Sejamos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes para o nono temporal, Encontro de Improvisação e Composição em Tempo Real. Esse é um projeto de extensão dos cursos de dança da Universidade Federal do Ceará e estamos aqui essa semana fazendo um processo mais intensivo de ações em situações regulares. A gente costuma ter uma ação presencial por mês e um evento que normalmente acontece em setembro. Mas nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, a gente teve que fazer essa transição para as versões online, então fizemos já 23 lives ao longo desse período. Essas lives também contribuíram para a geração de um encontro muito bonito de improvisadores em dança, que é chamado Bando. Facilitei a primeira oficina do temporal da edição de 2020. O título da minha oficina era Improvisação em Jazz, e foi muito interessante do ponto de vista que foi desafiador, instigante, libertador, foi forte, foi potente. Foi a primeira vez que eu participei desse evento, né, mesmo que virtual, e, enfim, eu achei muito interessante porque o convite surgiu a partir do momento que eu faço um trabalho dentro de um projeto com o Rubens, que é o Dança Cangada, que a gente está nesse trabalho de pesquisa, de troca sobre o jazz, esse jazz raiz. A gente que vem da street dance, das danças urbanas, afro-estadunidense e tal, tem uma prática muito aprofundada, assim, de improviso, né? Mas eu acho que pensar sobre isso é algo diferente, assim. Porque a gente pensa nisso a partir de um outro viés, que é o viés estético e o viés também competitivo. São vieses, né? São lugares diferentes. Mas pensar isso a partir de possibilidades no caso da composição mesmo, pensar nisso a partir da questão da própria movimentação, como você pode extrair, né, qualidades de movimento que são diferentes, e aí entendendo isso, por exemplo, a partir de uma possível, né, identidade cultural, uma identidade regional, uma identidade territorial. Eu acho que são pontos que a gente só consegue ter quando a gente para poder fazer essa análise, sabe? Eu odiava improvisar, era uma coisa assim que eu tinha pavor, e depois que eu comecei a realmente estudar, é uma coisa que hoje eu sou viciada em improvisar, assim, amo demais. Ele conseguiu colocar, né, todos os fundamentos da dança e conseguiu jogar para improvisação, sabe? Então, assim, mesmo quem não dançava house conseguiu fazer tranquilo, né, a oficina, e aí que a gente vê, né, que não é aquele negócio de, para você dançar house, você tem que fazer isso, 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 aquilo. Não, sabe, lá com o direcionamento que ele deu e tudo, eu já dançava house tranquilo, né. Eu tava imaginando uma outra coisa totalmente diferente. Não querendo desmerecer, mas geralmente quando você vai para um workshop fazer, a pessoa que tá lá na frente, ela já vai passando os passos, já vai, né, assim, fazendo ali, e você que se vire, né, assim. E eu achei interessante esse modo, como ele trouxe, esse caminho de trabalhar com a house dance. A técnica, ela não como um fim, mas como um meio. Esse caminho que ele mostrou de primeiro você experimentar, né, no corpo, e aí depois aí depois ele vem com uma coisa que é uma estrutura mais coreográfica, e isso eu acho bastante interessante, assim. E é uma linha de pesquisa, de trabalho que a gente faz aqui também, assim. Isso me chama muita atenção, né? Porque geralmente, você vai falar é uma técnica específica, é house, eu só vou chegar lá e vou meter uns passos e pronto, né? Não se preocupa com qual é o caminho, como chegar nesse passo, né? E aí foi fazendo, e foi falando, e o corpo se mexendo, e eu percebendo que meio que meu corpo já conhecia aqueles movimentos de alguma relação em outras oficinas, porque, querendo ou não, o movimento, ele dialoga com alguma outra coisa, né? A gente, quando trabalha com dança, ela vai buscando isso. E quando se trata da questão do improviso, é que o corpo vai realmente buscando essas memórias. Porque o corpo tem memória, sim, né? Tem sua memória. Então, às vezes, um movimento que os professores faziam durante a oficina despertava, mostrava que, opa, teu corpo lembra disso, né? Está tudo interligado. Então, vai lá buscar, seja na ancestralidade, seja nessa relação
com outras línguas, com outros países. E aí, essa ligação com alguns termos americanos, mas que também alguns movimentos se assemelhavam a nossos movimentos, algumas terminologias que ele foi colocando, que para mim foi descobertas lindas, né? Além da questão do corpo, de como o meu corpo ele se encontrava dentro daquele movimento, dentro daquela estética e dentro da poética que ele colocava. E aí eu descobri uma nova paixão, que era experienciar essas possibilidades de improviso. Porque antes o improviso ele existia na minha formação, na minha construção, para um trabalho específico. E agora eu percebi que essa relação ela pode ser construída em diversos âmbitos, seja para um trabalho, seja para você potencializar as ferramentas corporais que você tem, seja para você somente fazer aquele momento de autoconhecimento. E foi só descobertas, uma atrás da outra, uma mais potente que a outra. A gente vê mais projetos relacionados à improvisação na dança contemporânea. E eu acho que o legal do temporal é expandir mesmo essa prática, que é uma prática expandida. Muitas danças, mesmo bem anteriores ao advento da dança contemporânea, né, já tinham estruturas de improvisação, né? As danças, né, afrocentradas, o próprio house, né, que é uma dança urbana que o Hugo trabalha, para mim foi, assim, muito curioso poder fazer esse trânsito. Eu não tenho muita experiência com esses tipos de dança, e achei, assim, eu tinha um pouco de receio de danças urbanas, principalmente, que tem que ter muita técnica, né, tem que ser ter um corpo muito específico para conseguir realizar. E o legal é que não, assim, na oficina do Hugo é groove total, liberdade de dançar como você quer e, claro, utilizando uma base sólida, né, que ele transmitiu para a gente, e aí como é que a gente brinca com essas bases, né? Você tinha uma relação de troca muito grande, foi isso principalmente que aconteceu na oficina da Janaína Bento, que ela teve um momento da gente trabalhar a questão dos desenhos, de um movimento, né, a partir de um improviso, né, toda essa relação de improvisar, de alguns comandos que ela ia sugerindo e a gente ia trabalhando, e desenhar. E aí eu fiz meu desenho, né? Depois a surpresa foi, todos iriam mostrar o seu desenho, e a partir dali iríamos escolher o desenho de outra pessoa, pudesse fazer sentido ou não, falando racionalmente, mas que você deixasse seu corpo perceber aquilo. E aí escolhi, né, uma das nossas colegas que esteve na oficina. Quando eu vi o desenho dela, me encantou e eu fui experienciar no corpo. E aquela experiência foi ótima, porque eu consegui encontrar movimentos e agregar o meu. Mas o mais interessante foi que ela pediu, né, a professora pediu para que a gente fizesse um movimento junto com a criadora. E aí foi engraçado que cada uma, ela fez a criação, mas eu entendi de uma forma. Então, apesar de termos iniciado e terminado juntas, o movimento tem as suas características individuais. Assim como foi maravilhoso perceber a criação e a construção das colegas que estavam fazendo a oficina. A ideia era ter essa experiência mesmo da leitura do desenho, né? Da leitura do desenho do outro. Que eu pensei assim, não, eu posso trazer já desenhos prontos e o pessoal lê o desenho, só que aí seria um desenho meu. E eu acho mais interessante que a pessoa mesmo vá desenhando o seu movimento. Aí tem as questões da representação do desenho, de que é representar a imagem, do que é a grafia. Eu gosto de ouvir tudo isso, que é esse feedback que me dá para eu continuar pesquisando, né? Porque eu ainda acho que tem coisa para pesquisar, né, sobre desenho e dança, porque pode ser usado assim, você já desenhar e você ler aquilo abertamente sem pensar numa composição, né? Mas realmente de experimentar movimento outro no corpo. Adentrar o espaço do temporal hoje foi uma experiência muito singular. Eu venho construindo diálogos com muitos espaços e o espaço do temporal foi extremamente precioso por ser um espaço que permite e me permitiu dialogar experimentando, né? Eu estou numa fase de construção da minha pesquisa, venho me debruçando e me interessando em pensar caminhos de improvisação a partir de referências africanas, afrodiaspóricas,
E descobrir caminhos, ouvir devolutivas nesse espaço do temporal, foi uma chance de nutrir os meus caminhos de pesquisa. Então, pensando na troca e na circularidade, foi uma grande roda, foi um xirê, foi uma gira que a gente pôde construir aqui nesse espaço juntas. Da Ivana foi muito forte, assim, a oficina dela também, foi uma energia muito ancestral e muito profunda, eu senti, que me ligou à minha própria ancestralidade, né? Eu estou num percurso de pesquisar a cultura indígena e eu me senti muito acolhida pela Sankofa, né? Que era o nome da oficina dela, por esse acolhimento da cultura negra e do meu processo de retomada, né? Então, eu achei que foi uma oficina assim que agregou todo mundo que está em busca do seu passado, do seu presente, do seu ancestral, das suas buscas internas, né, de decolonizar suas danças, assim. Com a Ivana, a gente trabalhou com uma planta também, então esse vasinho de planta virou um amuleto, assim, onde estou precisando de força, eu coloco ela, sabe, né, energizando a casa. Da Ivana, né, foi simplesmente sensorial. Ela foi uma oficina que mexeu com raízes lá no fundo, foram coisas que foram mexendo comigo, né? E tudo isso fez com que eu me sentisse com mais vontade de fazer, de participar. E ainda teve a participação do meu filho na oficina da Ivana. E o mais engraçado é que não foi só comigo, né? Aconteceu também com outros participantes que estiveram nesse momento, o filho teve a oportunidade de participar de alguma forma, porque mexe justamente com isso, com essas relações sensoriais, né? Com esse momento da gente se conectar. Essa relação que ela fala muito sobre a natureza, sobre a ancestralidade, sobre como você conhece seu corpo, como isso burilha em você, como você pode deixar a música ela fazer essa relação com o seu corpo. O conceito do corpo festa foi muito potente para mim também, então eu achei que eu me arrepio lembrando, porque eu não consegui participar de tão intensamente como eu gostaria, porque eu estava justamente nessa relação com meu filho. Teve um momento que ele veio e participou, porque faz parte da minha história, né? Faz parte da minha vida e está comigo. E aí tem coisas bem interessantes que ela falou, como essa questão de construirmos nosso território encantado. Esse espaço que se dança, né? Como você colocar, transformar, estar nesse lugar encantado, né? Nesse espaço. Isso foi muito forte para mim. Foi muito especial, foi bem bacana esse encontro, né? Encontrar a Ivana pelo Projeto Temporal foi uma conexão de caminhos. E incrível, assim, a oficina apareceu assim na hora que eu estava bem precisando disso, sabe? Mexer os corpos, mexer todas essas cosmopercepções que estamos atravessadas. Para mim foi muito interessante participar dessa jam. Eu acho que no Viramundo é importante ocupar esses espaços que tematizam essa fronteira entre o som e o movimento, né? E a improvisação, que é um lugar que eu até falei lá na jam, né? O Viramundo, meu encontro com o Bruno, que foi um dos primeiros proponentes desse trabalho, ele aconteceu em 2 espaços de dança na cidade, de música. É muito caro pra gente, porque nós somos improvisadores também, né? De dança, né? De som, de batuque, a gente está nesse lugar da improvisação. Enfim, nesse texto esquisito, né, que foi transmitir o áudio, né, passar por todas essas horas por conta do processo de transmissão mesmo, uma novidade para todo mundo, mas para a gente foi incrível, assim, a gente estava no mesmo espaço, improvisando, movendo também, e vendo as pessoas na imagem, né? Pra gente foi muito gostoso. Eu acho que para todo mundo foi bem gostoso, bem diferente. Quando a gente está junto, o Viramundo, ele já é uma coisa gostosa. E a gente fazer uma brincadeira dessa dentro de uma cozinha, ela é surreal. Então, nós tocamos dentro de uma cozinha, nós dançamos dentro de uma cozinha, fizemos atividades dentro dessa cozinha. E também você ter a oportunidade de você ver as outras pessoas em suas casas participando bem ativamente, é uma sensação gostosa. Eu acho que o resumo da minha fala é que é um lugar tão gostoso assim de se estar falando de música, falando de dança, de movimento, é um lugar tão bom de improvisar dessa forma tão livre que quando terminou eu falei, eles ainda convidam a gente para fazer um negócio desse, né? De tão legal que é essa loucura todinha da gente poder se expressar mesmo e ainda chamam a gente.
o Viramundo também, né? Encerrou essa trajetória assim, da semana também de uma maneira muito potente, assentando o axé na casa, né? Acho que isso foi muito bonito, poder ressignificar o espaço da casa, assim, para mim, por meio dessas aulas. E o temporal, desde as ações online, ao vivo, né? Que foram as primeiras que comecei a acompanhar, já criavam um acolhimento para esse momento, né? Vamos aqui se ouvir, conversar, já me deu um alento no início do isolamento, e agora, em outro momento, com outras ações, né? Me ajudou a abrir a casa, a mudar a energia da casa. Eu ia falar um pouco também sobre as oficinas, né, que eu achei muito incrível a abordagem do projeto desse ano, a escolha, né, do tema, que não foi um tema, na verdade foi uma proposição. E aí achei muito massa as abordagens, as diferentes abordagens dos convidados, né, os convidados são incríveis. Fiquei muito feliz com todas as oficinas, com a participação das pessoas. Eu acho que para a proposta do projeto, a gente conseguiu alcançar, né, na verdade, nosso objetivo, que é essa troca com a comunidade, com as pessoas dançantes de todos os lugares e com essas diferentes propostas que foram. Eu acredito que a gente vem afirmando uma série de territórios de resistência, em diferentes frentes. Pensar que o temporal afirma um ambiente específico para uma pesquisa de improvisação é defender também um território de construção epistemológica desse saber. Entender a improvisação como um saber, entender as relações que a improvisação pode fazer com uma série de outros saberes. Então, entender o projeto temporal como um território que defende princípios, né? E como território também que quer se expandir, que quer criar relações com diferentes públicos, na possibilidade de pensarmos juntos caminhos de improvisação. Então, quais são as contribuições que esse território, há tantos anos pulsante, há tantos anos na resistência, vem deixando para a área de pesquisa, de prática, de investigação em improvisação. É uma contribuição para as pessoas que pensam e pulsam as artes do corpo, como no meu caso, mas é uma contribuição de diversas ordens para os saberes da arte, que se derramam para outros territórios. E entender o temporal também como um território que está investigando óticas sobre improvisação é muito bacana, porque eu estou aqui numa discussão de afro-referência, porque o temporal também se preocupou com essa temática, sem ignorar que nós estamos num ambiente de troca de saberes, sem ignorar diferentes pulsações que transversalizam, mas afirmando uma defesa e uma legitimação desses saberes que são escanteados, escamoteados, invisibilizados, principalmente nos espaços institucionais de construção de conhecimento. Então, eu acredito que o temporal ele tem uma importância estética, uma importância política, uma importância poética, de muita amplitude, porque é um local onde a gente que pesquisa encontra porto, as pessoas que querem experienciar, independente de estarem ou não diretamente ligadas na improvisação, numa construção em arte, encontram porto. Os estudantes que estão se construindo para também lançar ao mundo as suas formas de ver esse ambiente da arte, encontram porto, a comunidade em geral encontra porto, então é um território que acolhe com muita generosidade, diferentes desejos, mas é um território que também discute, que também constrói, e que também tem um posicionamento e uma pulsação extremamente importante para o momento que a gente vive, politicamente, para os diversos enfrentamentos que a gente tem, diversos sistemas que tentam embarrear. Então, eu vejo realmente como um organismo, em um território de defesa de uma série de questões primordiais para que nós tenhamos uma construção de saberes múltiplos na área da improvisação. Eu acho muito interessante, porque eu acho que esse momento, que é um momento que a gente está vivendo de pandemia, de ficar dentro de casa, eu acho que é um momento da gente poder desafiar também nosso corpo, desafiar nossa mente, e tentar ali encontrar estratégias para poder sobreviver, né? E nós que somos artistas, acho que a gente tem essa flexibilidade de procurar essas estratégias, né? Eu faço isso a reflexão do jazz, né? Que é essa coisa da dilatação do corpo. Eu acho que agora é o momento da gente poder fazer isso, né? A gente dilatar nosso corpo, seja na sala, seja no quarto, seja conversando pela tela do celular, seja pela tela do computador, da gente pensar em dilatar esse corpo e não deixar ele se sufocar nesse momento, porque a gente tá todo tempo improvisando dentro dessa quarentena, pra gente não surtar, pra gente
gente não ficar meio perdido nas nossas tarefas que a gente tem que fazer. Esse momento de encontro só é possível com o desejo das pessoas estarem juntas, juntos e juntos. Esse modo online, assim, tá sendo um super desafio, mas eu acho que ao mesmo tempo foi bacana ter isso, porque abriu possibilidade para outras cidades, outros lugares também estarem experienciando, né? E isso eu achei bacana. Eu acho que, por exemplo, se fosse presencial, né? Que esse evento ele é presencial, acontece. Eu acho que eu não teria essa oportunidade de estar indo, me deslocando para estar fazendo. E a gente está se redescobrindo, né, essas possibilidades aí. Tem uma galera aí que é da dança e nem todo mundo, às vezes, tem esse acesso, né, assim. Eu acho que isso é um papel muito importante, assim, da universidade também, de estar levando para as pessoas. Nesse período de isolamento social, a gente perdeu o contato com as outras pessoas, né? Porém, a gente ganhou acesso no sentido de que, como tudo tinha que ser online, eu pude participar do festival, né, temporal, com muito orgulho, com muito prazer, com pessoas que estavam em outros estados, né? Inclusive, tinha uma oficina que tinha gente de outros países, então era bem potente isso. A outra coisa é que, mesmo à distância, quando se tem afeto, ele pulsa, porque nas aulas ao vivo, né, que tinham todas as câmeras ligadas, por isso que eu fiz questão de fazer no computador, porque eu conseguia ver as pessoas, você tinha uma relação de troca muito grande, e eu acho que esse foi um dos grandes pontos positivos, além da questão da gente ter um momento para a gente, nesse isolamento, a gente poder entender que não estamos só, que apesar de não estarmos pele a pele, os afetos, eles se constroem mesmo à distância. E dentro do festival, eu tive a oportunidade de me reencontrar com pessoas que eu não tinha visto, que fazia muito tempo que eu não via. Eu digo, caramba, não acredito que eu estou te vendo aqui. Nossa, que legal, vamos combinar alguma coisa. Então, você já vai criando laços, você já vai estreitando os afetos. A gente não está perto fisicamente, mas, ao mesmo tempo, essa conectividade permite que a gente consiga ir acompanhando as trajetórias do que está acontecendo, né? Isso também é muito legal, fica tudo gravado, né? Então, claro que no ao vivo é sempre melhor, porque você pode interagir, mas também é muito bacana essa sensibilidade de poder também ver depois, né? Porque é muita coisa que está acontecendo agora. Já estava, né? Mas mais do que nunca, né? Então, não dá para acompanhar tudo. E aí, saber que o registro fica lá já criando uma acervo do projeto, uma memória, né? Eu pude ouvir de outras pessoas, né, de outros estados, assim, essa busca também que a Ivana trouxe, né, dessa ancestralidade que a gente carrega nos nossos corpos e corpas, mas a gente que trabalha com o corpo, com a dança, às vezes fica limitado, né, que a gente sente falta do toque. Pensar que a gente pôde estar na cozinha de casa, movendo, improvisando, soando na casa de pessoas, né, e com, enfim, criando essa rede de mover e de estar, mesmo que distante, espacialmente próximo, energeticamente, né, sonoramente. Então, acho que a importância do evento como temporal, se adaptar a esse formato, trazer pessoas de lugares diferentes para estar junto, né, trazendo também um público que não é só da universidade, mas dando espaço para as pessoas que são de fora acessarem, né, é uma forma disso chegar para muito mais pessoas, no fim. Então, acho que é importante a gente olhar pelo lado bom também desse movimento da gente se aproximar da internet, pensar que, de alguma forma, o temporal pode estar em lugares que talvez ele não poderia estar se estivesse apenas pensando localmente aqui, né? Eu sei que também é um evento que já vem de outras cidades, se não me engano, né? Mas pensando nesse modo de acontecer aqui em Fortaleza. E pensar também nas restrições como processos criativos também, né? A restrição e a composição e a criação. Esse ambiente específico que a gente teve fez com que a gente criasse toda uma situação que foi incrível ali, né? É isso, né? Vai muito além de um evento, assim, de dança. Criou uma roda, realmente, mesmo que online, uma roda, assim, de energia muito potente. A gente teve toda esse cuidado de reorganizar o evento, porque ele ia ser presencial, a gente acabou tendo que reorganizar, e aí eu fiquei com alguns trabalhinhos, e transmitir para o YouTube era um deles. Então, eu tinha que estar sempre atenta, né, com o que estava acontecendo, porque a gente tinha os intérpretes de Libras. Então, foi uma experiência, assim, super nova. Eu adorei, foi incrível, porque eu sempre tive esse desejo, né, de produção e de trabalhar com isso, então o projeto me abriu essas portas e essas oportunidades. Eu acredito que cada vez mais o temporal e as ações do temporal
como também as ações dos cursos de graduação da UFC tendem à participação, né, da comunidade acadêmica em si, não só dos alunos e professores, mas também dos ex-alunos, e, por que não, também dos outros profissionais que compõem a universidade, né, entre técnicos, terceirizados e outras pessoas. Eu acho que assim a gente caminha para um fazer artístico-pedagógico que seja engajado, que seja de encruza, que seja da encruzilhada, dentro da universidade, que precisa e deve abarcar essas dimensões todas. Eu acho que quando a gente pensa nesse espaço acadêmico, a gente pensa nesse momento de troca, não de um conhecimento superior ao outro, não. Sabe? A gente trazer todo esse conhecimento, trazer toda essa realidade, todo esse corpo para esse momento, cara, que é maravilhoso. Então, eu acho que é muito importante, sabe? Trazer realmente esses espaços como um diálogo aberto para tudo que a gente está vivendo, independente de qual arte, mas, enfim, trazer isso e deixar isso bem forte. Eu não sei se isso acontece aí, mas lá na UFV, as danças urbanas, né, ficavam muito fora dessa área, desse espaço acadêmico, né? A gente sempre tinha, tipo, tirando as disciplinas, né, que é dança contemporânea, balé, danças brasileiras, quando tinha algum evento lá, quando tinha semana acadêmica, essas danças sempre ficavam de fora, sabe? Então, foi uma coisa que eu fiquei teve uma época que eu fiquei meio desanimada, né, porque eu não estava, tipo assim, conseguindo estudar essa dança que eu gosto tanto no curso, sabe, eu não estava conseguindo fazer essa ponte. Também achei muito interessante a gente ir ocupando esse espaço também, né, esse espaço acadêmico. Eu iniciei esse ano também aqui em Campo Grande, tem uma faculdade, né, que é o EMES, a Universidade Estadual aqui do Mato Grosso do Sul, mas aqui a gente está bem parado ainda em relação a levar, né, outras possibilidades, até porque os professores ainda estão no momento de redescobrir, né, outros modos de estar levando dança para os alunos remotamente, e assim, eu achei bem bacana, né, o que a UFC está fazendo, assim, até por conta do nosso encontro que a gente teve. Acho bacana essa troca, essa experiência, sabe, assim, de saberes mesmo, deles trazerem a bagagem deles, a experiência, e a gente fazer essa troca com eles. Eu acho que isso é muito rico e válido. A pesquisa é acadêmica porque está na academia, mas eu acho que ela é mais do povo, vamos dizer assim, porque eu não estou querendo que façam certos movimentos, não, né? A ideia não é que a pessoa faça movimento ou se mova de acordo, assim, eu acho que ela está querendo que eu me mova desse jeito. É ver as pessoas movendo. Eu não quero muito endoidar, não. Eu quero, assim, fazer uma coisa que chegue mais nos outros, né? Não de ficar mais... Não ficar na universidade, vamos dizer assim, que se expanda, né? Porque o que eu tenho visto muito é o pessoal criticando o academicismo, e às vezes as pessoas não sabem nem o que significa. O que eu entendo que elas estão criticando é a arrogância de certos acadêmicos, mas não é criticar o academicismo, porque várias pessoas que não estão na universidade fazem suas pesquisas. Pode até não serem publicadas, mas elas fazem. Então, acho que elas não estão entendendo que a universidade também trabalha com pesquisa do jeito que as pessoas que não estão na universidade também trabalham, só que a gente tem um privilégio de estar lá, que é um privilégio, realmente, você está na universidade, e talvez... O problema é que as pesquisas não estejam tão voltadas, ou às vezes elas até estão voltadas para um trabalho junto com a comunidade, só que elas não chegam lá. Você trabalha com uma comunidade, com um grupo de pessoas, extrai, vamos dizer assim, está extrativista, e não volta, e não devolve. Mas como eu posso atuar de uma forma mais complexa em espaços mais intelectualizados, que as pessoas conseguem ter acesso a isso, e ao mesmo tempo digerir esse material e desdobrar esse material para uma linguagem um pouco mais acessível, porque a pesquisa ela também tem que tomar espaço no mundo, né? Não adianta eu fazer uma pesquisa que o André Carreira falava isso, se você faz uma pesquisa que é só para você, não é pesquisa, né? Sim, isso precisa ser compartilhado com o mundo de alguma forma. Eu acho que esse projeto, ele elimina uma dicotomia que a gente precisa repensar. Profissionaliza
os alunos, mas os alunos também já são profissionais. Muitos alunos, quando entram na universidade, já são profissionais também, né? E estão ali em busca de aprofundamento. Então, eu acho que cria uma relação muito interessante entre o estudante e a profissionalização, sabe? Acho que isso é uma primeira coisa muito bacana, assim. Não divide, não separa essas instâncias, né? Outra coisa interessante é dos próprios artistas de fora poderem também compartilhar dessa realidade, conhecer o próprio curso de dança, se aproximar, né? Aproximar esses alunos, conhecer o que eles estão fazendo, né? A gente é fruto também da universidade, né? Até mesmo o Marcelo, que faz essas pontes com a universidade, a gente tem uma ligação, a gente se formou, né? Apesar de ter essa formação também, que a gente pode falar fora da universidade, né? Mas não dá para descartar os aprendizados que foram muito bons, e hoje a gente dá um passo de apostar em ser artista. Mas é isso, assim, e que saia mais da universidade, assim, já é fora da universidade, vamos dizer assim, e que continue assim, e que se expanda mais, e que eu acho que é muito de trânsito também, né, do temporal, vamos dizer assim, que não tem um elenco fixo. Tem aquelas pessoas que costumam estar sempre e tem as que vão passando, mas que com certeza estão levando coisas, foram mexidas, né, pela experiência. Eu agradeço muito a oportunidade. Vida longa ao temporal, vida longa a todas as possibilidades de criar mundos a partir dos nossos corpos. A gente agradece bastante o convite do temporal, ficamos muito felizes em compor essa programação. Queria agradecer muito a oportunidade, né? Queria agradecer à Pró-Reitoria de Extensão, que apoia o projeto, né, há 4 anos. Eu acho que foi muito importante essa troca e esse apoio das pessoas também, dos profissionais da área, né, que apoiam o projeto, acreditam no projeto e estão participando, né, e que eu fico muito feliz como bolsista com toda essa repercussão. A gente cresceu muito nas redes sociais e eu fico muito grata por isso. Não é um projeto do curso de dança, da Ana Mundim, mas é feito por todos, né, e todas que estão... Tem uma rede que realiza esse projeto, e eu acho isso muito precioso. Quero desejar vida longa mesmo para esse projeto. Eu vi outros projetos também que se conectam a ele, ou que surgiram também dele, né, e eu acho que o mais precioso é isso, né, como que um projeto desdobra outros, né, e outros, e conecta a outros, não existe concorrência, né, na arte, tudo é soma. Então, acho que o Temporal, ele faz isso na cidade de Fortaleza, ele faz isso entre as universidades, entre vários artistas, né, do Brasil inteiro. Então, desejo muita força, muita vida para esse projeto e agradeço, assim, imensamente o papel que ele está tendo, assim, no meu isolamento, no meu corpo e na minha energia, assim, desse período complexo, né, mas que também a gente está conseguindo inventar outros modos de estar junto, e o Temporal é um lugar desse que eu adoro estar.